Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, feliz ano novo, né? Para você que a partir de agora confere com a gente a primeira edição ao vivo do nosso Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV e, claro, como aconteceu ao longo de 2017, tentando trazer aqui na nossa mesa branca com fundo azul, né? As figuras de maior importância da cidade, da região e do país para promover sempre a discussão, o debate, o aprofundamento dos temas que formam aqui a pauta, não é, das cidades, daqui da região metropolitana e, claro, os assuntos mais importantes de interesse nacional também. Né? Já adiantando a você que vai ser um ano muito curto, né? Quando você piscar o olho, fechou. Quando abrir, estamos no Natal de novo, meu amigo, porque vem aí o julgamento do ex-presidente Lula, vai parar o país para todo mundo saber o que vai acontecer. Agora, dia 24, pode de repente ser até antecipado. Aí vem o Carnaval, né? Semana Santa e tal, Copa do Mundo. Não é? Todo mundo se liga, o pessoal diz que isso, que aqui, mas fica todo mundo ligado para acompanhar a seleção brasileira, né? E depois, nada mais, nada menos que talvez a mais esperada das mais esperadas eleições gerais do país desde a queda do regime militar, né? Primeira eleição em 1989, vencida por Fernando Collor. Enfim, tudo isso a gente vai discutir, vai acompanhar aqui com você, né? E sempre, claro, colocando em foco também os assuntos, como eu disse, da nossa região metropolitana. Reprise do Ponto de Vista sempre de segunda a sexta também a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Deputado estadual Caio França estreia, né? Na nossa volta ao vivo aqui do Ponto de Vista, estreia 2018. Prazer receber o deputado e um bom 2018. Tudo bem? Prazer é meu, tudo ótimo. Já aproveitando para desejar também um ótimo ano novo para todos, que 2018 possa ser um ano muito próspero para cada um dos nossos telespectadores e também para a nossa região aqui, que seja um ano de muitas novidades para a gente. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Caio França por estar conosco. Fernando Chagas também com a gente aqui nesta primeira edição ao vivo de 2018. Um bom ano também para você, Chagas, e que estejamos juntos aí discutindo e debatendo, quem sabe, não é? Notícias mais interessantes, mais positivas do que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Tudo bem, João? Bom ano para todos, especial os telespectadores, né? Boturão, você falou um bom ano, concordo, um bom ano, temos boas perspectivas, né? Mas eu estou bastante irritado pelo aspecto financeiro. Estou de férias, mas fiquei irritado, viu, Santana? Tem uma regra chamada regra de ouro, algo muito complexo, vereador, deputado, desculpe. É muito complexo, mas que estão tentando mexer. O que é a regra de ouro? O governo federal, ele só pode se endividar, só pode fazer operação de crédito e empréstimo para pagar investimento. O que é investimento? É fazer uma obra nova, construir um viaduto, para que o país volte a crescer, investir no porto. Só que agora essa regra de ouro, ela está sendo quebrada. Por que ela está sendo quebrada? Porque ela impede que se pegue dinheiro e de empréstimo para custeio. O que é custeio? Custeio é pagar a previdência, é pagar o pessoal, é pagar o contrato. É a mesma coisa quando nós estávamos conversando aqui, que você pegar um empréstimo, em vez de você comprar um carro novo, em vez de comprar um computador novo, você vai pagar o condomínio, você vai pagar a água, você vai pagar a luz. O que significa isso? Isso quebra a família. Se o Brasil fizer isso, quebra o Brasil. Aí não há jeito para qualquer presidente assumir com uma regra dessa, porque o endividamento vai ser tamanho que nós não vamos ter jeito de consertar. E a bomba vai ficar para quem vencer a eleição em 18. Em 18. Por que está fazendo isso? Para salvar a pele do governo do presidente Temer. Isso. O governo Temer, ele não vai conseguir fechar as contas, como a Dilma não conseguiu fechar as contas. A única forma de fechar as contas é conseguir um empréstimo para custeio. Senão ele vai dar as famosas pedaladas que a Dilma deu. Por que o governo faz isso? O que eu estou falando aqui é muito complexo, muito difícil, é uma questão orçamentária e financeira, é difícil de passar para a população entender. Então é mais fácil você mexer nisso do que você mexer em saúde e educação.
Só que isto quebra o país, como quebrou na época do Sarney. O país já está quebrado. Se pegar dinheiro emprestado do banco para pagar o dia a dia, a nossa despesa do dia a dia, aí o Brasil quebra definitivamente. É bom, por um lado, para o mercado financeiro, sim, mas os investidores somem. Então é muito preocupante. É um início de ano, eu não esperava entrar o início de ano já com uma notícia assim tão negativa, porque isto sim, por que aquela regra de ouro? Isto sim, isto quebra o Brasil definitivamente. Você pegar dinheiro emprestado não para investimento, para o Brasil crescer, mas para pagar a despesa do dia a dia. Muito bem, Marcos Santana, estamos de volta aí, o Santana sempre lá na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões aqui do ponto de vista, não é? E a participação sua aí do outro lado. Um bom ano para você também, meu caro Marcos Santana, tudo bem por aí, não? Para todos nós, eu já vou me antecipar. Depois do que o Chagas falou, a gente já fica arrepiado aqui, né? Não, que na verdade eu vou me antecipar porque amanhã, dia 9, completaremos um ano do ponto de vista do Edgar Buturão no ar. Então já estou me antecipando aqui, que estamos retornando aqui a programação ao vivo. Quero agradecer a audiência de todos e desejar para todos nós boa sorte nesse ano, promete ser muito turbulento. Você falou em relação à eleição presidencial, mas eu acho que na eleição para o governo do estado de São Paulo também promete ser bem emocionante, que vai ter um novo ator aí, um novo participante que promete mexer bastante nas peças desse tabuleiro que é posto há 20 anos na disputa pelo governo do estado. E o Caio França, que está aqui, vai poder falar muito bem sobre isso. Eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Você pode acompanhar também o Ponto de Vista ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está sempre com a gente na reprise também a partir das 8 da noite, o deputado Caio França. E tem uma coisa que não muda jamais, né? É o problema que a gente vive aqui na volta dos feriadões, não é? Dos finais de semana prolongados, ou da temporada de verão, embora seja chuvosa, não é? Eu voltava ontem para o sistema de imigrantes, você também, né? Eu passei no pedágio por volta de meia-noite aproximadamente. O trânsito para subir era intenso, nada assim de muito significativo, né? Um trânsito aparentemente normal, enfim, não sei se justificava você ter as duas imigrantes subindo, né? E para variar, a gente paga pela Imigrantes, mas desce pela Anchieta, né? Que é uma estrada romântica, mas extremamente perigosa, né? A Imigrantes é uma estrada horrorosa, feia, não é? Mas estrada absolutamente segura e todo mundo prefere a segurança, evidentemente, do que aquele visual maravilhoso que você tem descendo a serra, enfim, das cidades todas iluminadas, aquela coisa toda, né? Isso não muda de jeito nenhum, né, cara? Pois é uma tentativa já de muito tempo, inclusive nossa, de organizar isso, né, para que tenha mais clareza para o morador que é da Baixada e está descendo a serra no fim de semana, para que ele saiba ao menos o horário específico que isso vai acontecer, para que ele se programe o seu retorno. Ontem eu voltei também à noite, até que não tinha tanto trânsito assim na Anchieta, não foi tão ruim a descida. Tava leve. Mas, como você bem falou, é a Anchieta. Então, a Anchieta tem todos os transtornos que muitos caminhões e o medo sempre de ter uma paralisação por alguma coisa e poder, enfim, ocorrer alguma cena de roubo que aconteceu recentemente aí, mas ontem foi mais tranquilo. Mas, de fato, uma tentativa nossa de muito tempo com a Ecovias, nós vamos persistir nisso aí, a gente é brasileiro, não desiste de tentar pelo menos organizar essa descida dos moradores da Baixada que também merecem o conforto e a segurança da Imigrantes para descer a serra aos fins de semana. A gente, como a gente sempre fala, quer receber muito bem o turista, entende que ele tem que voltar com tranquilidade, claro, mas eu não sei te falar ontem qual era o fluxo de trânsito de uma e de outra, mas como você mesmo falou... O fluxo de descida era menor, bem menor. Claro, bem menor, mas... Será que justifica não era tão forte duas assim, pistas, né? Duas pistas para subir? Talvez Deputado, poderia ter sido... Pelo meu lado, que eu vou falar uma asneira, até quem está vendo e conhece orçamento e finança vai me criticar. Seria diminuir o valor de quem desce. Porém, isso cria um desequilíbrio orçamentariamente, financeiramente. Se você diminui o valor
de quem vai descer pela Anchieta, o santista que foi passar o fim de semana fora, lá no interior, voltou, ele vai descer pela Anchieta, ele vai pagar menos. Cria um desequilíbrio, né? Mas mesmo criando esse desequilíbrio, não é injusto para o santista? É absolutamente injusto. Eu falo isso há 20 anos aqui. A gente já cobrou isso da própria Ecovias, a Artesp, que é a agência reguladora dessa concessão. A gente, na verdade, aqui só paga para descer, né? Não paga para subir. Então, essa é uma diferença que tem de outros pedágios que acontecem em outras praças, para Campinas, ou para Rio Preto, para outros lugares, que você paga na ida e na volta. Então, também por isso o valor é muito alto. E mais do que isso, o modelo de concessão que foi feito para a Ecovias na época, né, Chagas, ele é o que está em vigência hoje. Então, é por isso que o valor é tão alto, pelo investimento que o grupo da Eco Rodovias fez na construção da pista. Tem um amigo meu que fala que não é nem que deveria ser mais barato, mas, a grosso modo, olha, a gente não sabe se vai descer pela Imigrantes ou pela Anchieta. Então, passou pelo pedágio, pela cabine da pista, que ainda você não sabe se é Imigrantes ou Anchieta. Se for pela Anchieta, no final tem que ter mais uma cabine para falar, tá aqui a sua devolução do que você pagou lá, né? Pelo menos isso. Mas, infelizmente, como é um contrato e ele tem que ser respeitado, você sabe muito bem disso, a concessionária fez um investimento, a gente acaba meio que refém dele até o período final. Eu não sei qual é o ano que vence esse contrato, mas ainda acho que tem alguns anos aí com o grupo Eco Rodovias, e aí sim, numa nova concessão, você pode estabelecer alguns critérios novos para que depois de amortizado possa se organizar. Depois de amortizado o investimento, encerrado esse contrato, você pode fazer uma revisão desse Inclusive, contrato. Nós estamos numa discussão, e eu estou acompanhando bastante aí, que aconteceu muito, em outros, não só aqui, mas em outros lugares, que é você ampliar alguns meses a concessão deles para que eles possam fazer alguns investimentos. E dentre esses investimentos, a prioridade nossa hoje é a entrada de Santos, né, que será feita nessa modalidade. Hoje o Tribunal de Contas tem algumas resistências com relação a esse tipo de maneira que é feito, né? Esses aditamentos que são feitos, que foram feitos muitas vezes. Hoje o tribunal tem algumas ressalvas, mas nós estamos em cima para conseguir essa liberação. Só lembrando, antes de você chegar ao pedágio, você já tem informação, né? Anchieta fechada. Anchieta para descida, obrigatório litoral, descer pela Anchieta e tal. Então você já sabe. Agora que você chega no pedágio. Antigamente eu falava, eu falei, você chegou um momento e falei, será que eu sou louco? Porque, isso não acontece nunca, viu? O cara da Ecovias aqui, não há eco na região, nessa coisa de se dar um abatimento, um descontinho, assim, enfim, porque, vai haver um certo desequilíbrio aí, mas acho que justificaria você, pelo menos, dar um agrado ao cara que vai descer por a pista, que é extremamente mais insegura e mais difícil de você pilotar. E qualquer acidente que possa ocorrer ali, você está perdido, fica obrigatoriamente parado, né? Não sabe se vai ser assaltado, vai explodir uma bomba na sua frente, ninguém sabe o que pode acontecer na Anchieta ultimamente, né? Então acho que seria uma coisa para agradar, um doce, né, para o cidadão que vai descer por ali. Butrão, mas acreditar que a Eco Rodovias, que é uma empresa privada, vai ter algum tipo de desequilíbrio financeiro é ser um pouco ingênuo, que na verdade o que vai acontecer, supondo que esse desconto para quem desce pela Anchieta seja concedido, esse desconto vai ser repassado aos demais usuários, né? E eu acho que o que cabe aí, tanto a Artesp, aos deputados, até aos prefeitos, é pressionar porque essa compensação não seja desvantajosa para os demais usuários também. A questão é, mal comparando, a tarifa de ônibus. Tarifa de ônibus, quando você dá um desconto para o estudante, você não cobra do idoso, alguém vai pagar. Aí o que ocorre? Você aumenta a tarifa. A questão do desequilíbrio econômico-financeiro também... No final alguém paga a conta. Alguém vai pagar a conta. A Eco Rodovias não vai arcar com esse prejuízo. E mudar isso, como o deputado falou, Será que é prejuízo mesmo? A movimentação que eles têm? Mas claro que não é prejuízo, não. Mas o que eu digo, é um investimento feito lá atrás que está sendo... E veja, e também não é novidade. Claro que tem lucro, e tem lucro fantástico. E tem que ter. O lucro tem que ter. Numa empresa, o que tem que manter o equilíbrio econômico e financeiro, verificar se provoca esse desequilíbrio ao ponto de comprometer o lucro da empresa. A empresa tem que ter lucro e a qualidade do serviço. Se isso não ocorrer, poderia até num comum acordo entre o Estado e a Ecovias fazerem essa revisão de contrato. Caso contrário, eles vão na justiça e ganham.
ganham. O contrato, eles investiram muito. Tem que ser um acordo, claro. Se eles não concordarem, se eles não concordarem, não tem jeito. Porque a reguladora de todos os contratos de concessões que são feitas e que, de fato, é um órgão, às vezes, de pouca, assim, se pronuncia pouco, acaba tendo pouco acesso e tal, então isso acaba também dificultando mais. Mas eu insisto, acho que se tem planejamento, por pior que seja, quem é da Baixada e foi visitar algum parente no interior ou na capital, se tiver a programação e o planejamento de quando que vai, até que horas que fica, tal, você meio que ainda consegue programar a sua vinda, a sua viagem, até 5 horas da tarde vai estar aberta a imigrantes. Aí tudo bem, você se organiza para poder descer assim. Agora, eu penso que assim seria menos pior. Caio, na Assembleia, o que os colegas deputados falam sobre as concessionárias de outras regiões? Tem esse tipo de reclamação ou não? Não difícil, tem. Assim, né? Sempre tem reclamação por conta de pedágio, que é sempre ninguém gosta de ter pedágio na sua região, mas hoje não tem muito segredo, né? Assim, o pedágio, ele é quase que fundamental para poder garantir uma pista bem conservada e para poder garantir investimentos futuros. Mas sempre tem, mas nesse modo não, porque o sistema nosso aqui ele é muito único, né? Como tem a questão da Serra do Mar e tal, ele é muito único, não é... a maioria tem Castelo Branco, Raposo e tal, que são rodovias aí que... Anhanguera, Bandeirantes. Anhanguera, Bandeirantes é uma única pista praticamente, um único sentido. É diferente da nossa que tem essa variável aí de opção de Anchieta e imigrantes. Né? E que já não suporta mais, né, a demanda. Pois a demanda é grande. Impressionante. E no caso que precisar de investimento, para precisar de investimento, o que pode até ocorrer é aumentar a tarifa. E no caso a tarifa seria o pedágio. Esse é o problema que o Brasil vive. Volta àquela conversa que eu tive no início. Hoje o governo só tem dinheiro para pagar despesa de custeio e quem tem que investir? Quem tem que investir é o particular. O particular para investir, ele vai querer o seu retorno. Se o governo construir a estrada e o particular assumir, o pedágio é menor. Mas hoje o governo não tem condição de construir coisa nova. Essa primeira opção é sempre o melhor caminho, né? Quando você exige que o particular construa desde o início, claro que o preço, valor é maior. E eu não estou vendo alternativa, deputado. Qualquer investimento no Brasil, voltando ao início da conversa, qualquer investimento no Brasil nós vamos ter que fazer com o particular. E o particular, o que ele vai cobrar? Ele vai cobrar tarifa, ele vai cobrar pedágio, ele vai cobrar o seu preço, inclusive para tirar o seu lucro. Eu até nunca fui radical com relação a esse tema. Eu sempre defendi, acho que a Ecovias foi um ganho para o sistema de imigrantes, né? O sistema de imigrantes estava ficando extremamente pesado, de extrema dificuldade por o Estado fazer a manutenção, essa coisa toda, e com essa terceirização aí de manutenção das duas rodovias, a conservação aumentou, melhorou muito, o sistema melhorou bastante, né? O pessoal não se lembra disso, lógico, né? O dói no bolso, o pessoal reclama, tem razão. Agora, e para construir a segunda pista, né? O governador era Mário Covas ainda, o Geraldo Alckmin era o vice, acho que foi até ele que coordenou, gerenciou essas terceirizações aí pelo estado afora, enfim, não tinha ninguém que queria fazer a pista, né? Foi aberta a licitação, deu deserto, né? E a Ecovias assumiu, falou, vamos bancar isso aí, o investimento, tem que voltar. Agora, o aporte do investimento é muito alto para uma Ecovias. Uma estrada na serra, inclusive para uma Ecovia. Ela vai ter que amortecer isso durante anos. Por isso esse pedágio caro, também além do serviço, né? Agora, que é uma injustiça para o santista, né? Isso aí... Sem dúvida nenhuma. Agora, Chagas, tem algumas instituições bancárias aí que parece que estão com algum problema aí em relação ao pagamento do IPTU, né? Eu, por exemplo, tive dificuldade de não conseguir pagar. Venceu dia 6, que foi sábado, e aí o Banco Itaú, onde eu fui fazer o pagamento, não aceitou, estava lá fora do prazo, enfim, né? Não sei se o problema está na prefeitura ou está no sistema bancário, enfim, não há essa informação, né? Não, normalmente, quando o banco vai pagar o carnê do IPTU, ele tem a prestação vencida, mesmo que ainda não esteja vencida, é entrar no sistema da prefeitura e com a mesma data recolher o tributo. Porém, pelo que você me falou hoje, né, você
você tentou num determinado banco fazer esse recolhimento do IPTU. O IPTU venceu dia 6, porém pode pagar dia 8. E quando tentou pagar no dia 8, foi recusado. Nós estamos verificando no sistema, esse problema vai ser resolvido em curto prazo de tempo e aquele que tiver tendo esse problema, basta entrar na internet e tirar um novo boleto com dia 8 e sem juros e sem multa. Muito bem, vamos para o nosso intervalo então e já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você é forte e está na hora de mostrar que você pode tudo, que o mundo está preparado para você, que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo de voar mais alto. Vá em frente, tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios, pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere, deixe a Unisanta inspirar você. Orgulho de ser do Santa. Jornalismo da Santa Cecília TV. As principais notícias da região na sua TV. Assista de segunda a sexta, Caderno Regional. 7h30 da noite com reapresentação 10h30 da noite. Irineu Alves comanda o telejornal mais próximo de você, com uma super equipe de profissionais cobrindo os fatos na hora que acontecem. E durante toda a programação, flashes com notícias mostrando a sua cidade em tempo real. Jornalismo da Santa Cecília TV. Diferenciado como você. A Universidade Santa Cecília quer ajudar você a realizar seus sonhos. Faça sua inscrição para o vestibular 2018 da Unisanta e estude na maior universidade da região. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. unisanta.br/vestibular. Muito bem, voltamos aqui com a sequência do nosso ponto de vista, o primeiro ao vivo de 2018. Caio França, deputado estadual do PSB de bola, está com a gente aqui. E o Chagas também, o nosso Marcos Santana. E a gente vai... Uma situação bastante complexa agora, bombando aí também pelos principais sites, essa questão do fundo partidário, né, deputado? Porque tomou uma boa parte das verbas, dos recursos para a saúde, que são parcos, né, da educação, que longe, né, de ser aquilo que a gente podia esperar para a educação de base no país, área de segurança pública também, que é um desastre completo. Enfim, estamos começando 2018 querendo, né, fazer um programa positivo, enfim, mas é difícil, viu? Fala a verdade. Acho que, salvo engano, o principal é da propaganda gratuita, se eu não me engano, na televisão, né? Da televisão e tal. E aí acabou pegando também de saúde. Bom, claro que não tem nem explicação para isso, para você, né, tirar dinheiro da saúde, da educação, que era o que eles tinham lá atrás alegado, que não aconteceria. Não aconteceria. Então também confesso que não compreendi. Eu li ontem a matéria, eles fizeram uma comparação dos investimentos no ano passado e esse ano a partir desse fundo eleitoral. E aí teve uma redução nos dois, no caso da saúde e da educação. De fato, estranho e ruim de explicar, porque assim, é um tema difícil, porque sempre quando envolve investimento de campanha, né, antigamente tinha iniciativa privada que podia fazer investimento, hoje está totalmente restrito, hoje só pessoa física com um valor relacionado ao seu rendimento do ano anterior. Então, assim, é sempre um tema polêmico, quanto mais equilíbrio você conseguir fazer isso, melhor. Acho que tem pontos positivos de ser financiamento público, mas claro que retirar dinheiro da saúde e da educação, sem
não tem defesa, né? É indefensável. É aquilo que nós já falamos, né? O governo federal, a União, vamos dizer a União, todo, né? As empresas públicas, a sociedade de economia mista e o governo federal. Os três juntos não têm recursos suficientes para garantir todas as despesas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, para criar uma nova despesa ou retirar dinheiro para uma despesa nova, você tem que tirar recursos de outras despesas. E, nesse caso, acabou também tirando dinheiro da saúde e da educação. Eram recursos que iam basicamente para a comunicação. Esse dinheiro que é basicamente para a comunicação da saúde e educação, eles vão compor o fundo partidário. Por que vão compor o fundo partidário? Porque o fundo partidário, quando ele foi feito para pegar recursos que iam para determinadas áreas de comunicação, principalmente para as campanhas, e que não vão ser realizadas. Então, eles vão para o fundo. Isso porque, de novo, a União não tem receita suficiente, não tem dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas. Como as campanhas perderam o financiamento dos empresários, tinha que arrumar uma maneira de financiar. Qual foi a maneira de financiar? Foi com um fundo. Disse que não ia pegar a educação e saúde. Vai pegar todas as áreas que tinham comunicação, elas vão ter recursos retirados de seu orçamento para compor o fundo partidário. Muito bem. Diga, Santana. O mais triste disso tudo, Chagas, é que, como você bem observou, é dinheiro que iria para campanhas de orientação, de conscientização, num país onde muitas pessoas carecem de informação de qualidade para prevenir doenças, para evitar problemas maiores, para mudar hábitos de saúde e assim por diante. Esse dinheiro ele vai para pessoas, que na verdade a estrutura partidária do Brasil hoje, os partidos políticos são grupos específicos de pessoas que a gente não consegue identificar ideologias diferentes entre uma e outra. É um emaranhado de sopa, uma sopa de letrinhas. Agora sem o P. Sem o P, que agora está na moda, né? Vai ficar mais moderninho. Isso. E, na verdade, eles não representam uma ideologia específica. Então, ali é um grupo restrito de pessoas que recebem esse fundo partidário e depois ficam fazendo a tal da política do toma lá da cá, defendendo interesses particulares e não ideologias específicas. O PSB vai virar socialistas? Não. Não, acho que não. Acho que não. Mas por enquanto, pelo menos, ainda não teve nada, nada nesse sentido. Tinha PSB 40 para colocar o 40 sempre no. É bom porque você separa bem do PSD, não é? Porque sempre tem uma confusãozinha aí. Confunde. Agora, o Congresso teve mais uma oportunidade, dessa vez, de pelo menos encerrar com as coligações para essa eleição, que acabou também não vingando, né? Foi só para a eleição municipal, que também, na minha opinião, foi um equívoco. Deveríamos ter feito para essa eleição, porque com o fim da coligação, ele já garantiria, assim, não vou dizer que o fim, mas uma dificuldade muito grande para a maioria dos partidos, porque pouquíssimos têm chapa. Agora, com essa, ainda tem chance de sobreviver muita gente, um candidato entra numa chapa e aí consegue se eleger. Você vota num e elege o outro. Pronto, pois é. Agora, só voltando à questão, eu acho que, aí eu não estou defendendo os políticos, não, mas eles não perceberam, porque o que eles fizeram era uma renúncia da verba de comunicação, que iria, vamos dizer, a TV Santa Cecília faz uma propaganda eleitoral. Essa propaganda eleitoral, ela é paga pelo dinheiro da comunicação. Como não vai ter mais o programa eleitoral partidário... Então tem as pílulas, né? As pílulas, O que eles fizeram? Esse dinheiro que iria para a comunicação vai ficar em comunicação, só que não vai ficar em comunicação. Ele vai para o fundo partidário. E quando foi para o fundo partidário, pegou dinheiro de todo elemento de despesa de comunicação. Também tem saúde, educação, saúde, campanhas do Ministério da Saúde. Tudo também, porque é o elemento de despesa, doenças, comunicação. Tal. Tu renunciou, mas quando renunciou também as propagandas de recursos que iriam para as institucionais. Então aconteceu isso aí, né? Foi tudo feito às pressas. O que eles queriam, deputado, é o mais rápido possível. É porque tem uma lei que a legislação exige que um ano antes você tenha feito as mudanças de regras eleitorais. Isso. Então, foi meio que... Bom, recentemente até o Jornal da Orla aqui registra bem, né, o Santana, no coluna em off, a simpatia de alguns tucanos, uma fala dos tucanos, né, pela candidatura de Márcio França, atual vice,
que vai assumir o cargo com a saída de Alckmin para a presidência da República, né, como candidato à presidência da República, né? Mas seria a candidatura à reeleição do Márcio França ao final deste ano, em 2018, né? E o vereador Mário Covas Neto, que é filho de Mário Covas Júnior, Mário Covas Júnior foi o governador, senador, prefeito de São Paulo, né? Santista, enfim, né? O Zuza. Mário Covas Neto é o Zuzinha. Tá certo? Tio do Bruno Covas. É Covas para todo lado. Né? Tio do Bruno Covas, que é o vice-prefeito de São Paulo, foi deputado também. Então, o Zuzinha deu uma declaração forte, né? Ele foi... Não é mais o presidente do Diretório Municipal, me parece, de São Paulo. Mudou. Mas foi recentemente. Até outro dia era o presidente do Diretório Municipal, forte, pesado, né? De São Paulo, da cidade de São Paulo. Que tem simplesmente Zé Serra, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Zé Aníbal, né? Essa turma toda, né? Essa turma peso pesado aí dos tucanos. E ele, na declaração muito forte, dizendo que seria o caso do PSDB abrir mão, após 24 anos, né, da candidatura própria para apoiar Márcio França e, evidentemente, né, claro, indicar o vice, né, na chapa que seria encabeçada pelo Márcio. Né. Houve uma contra-informação depois, uma nota divulgada pelo presidente estadual, Pedro Tobias, deputado, né, dizendo que isso jamais acontecerá e que o PSDB nunca deixará de ter um candidato próprio à eleição 2018. Mas, uma coisa que era inimaginável antes, né? É um grupo tucano já se colocando favorável. Não é qualquer nome, não é qualquer tucano, não é qualquer nome. Enfim, eu não sei o Bruno Covas o que é que diz, né? Se a família Covas, o grupo Covas estaria todo unido ali nessa... Enfim, né? Sei que o Zuzinha é um personagem, primeiro, muito respeitado na capital, teve uma excelente votação como vereador. Segundo ou terceiro, né? Se eu não me engano, foi isso. Ele tinha expectativas também, eu sei, lá com relação ao Dória. Ele chegou a fazer disputa na presidência da Câmara e acabou sendo meio que rifado aí pelo Milton Leite, que é hoje o presidente. Enfim, eu sei que o Zuza é uma pessoa de personalidade forte, muito respeitado. Tem um grupo que também defende essa ideia. Na própria Assembleia, alguns colegas meus, não só do PSDB, mas de outros partidos aliados que também defendem. Assim, uma avaliação de uma conjectura aqui que é importante ser feita. Quando você tem uma candidatura a presidente da República, Boturão, é claro que você sempre vai tentar preservar ao máximo, mas você meio que tem que escolher qual é a sua prioridade. E, inegavelmente, a prioridade do PSDB, pelo menos na minha avaliação, tem que ser a eleição do governador Geraldo Alckmin à presidência da República. E isso está cada vez mais cristalino. Mesmo assim, ainda vira e mexe, tem uma declaração do Fernando Henrique dando uma cutucada, enfim, tem outros tucanos que vão lá e dão uma cutucada. Parece que não é uma coisa muito clara, assim, né? Então, a gente entende, e o que está muito claro é que, assim, nós vamos ter candidatura própria ao governo do Estado e respeitamos se o PSDB entender que tem que ter candidatura própria também. Nós vamos estar com o governador Geraldo Alckmin na eleição presidencial, independente do que aconteça. Agora, eu entendo que, se não aqui, em outros lugares, o PSDB terá que fazer concessões. Assim, primeiro, o governador precisa, ainda não está nas melhores posições nas pesquisas. Ainda tem tempo, eu acredito que ele vá, ainda nos próximos meses, melhorar bastante, mas precisará ser feito algumas concessões. Os partidos não iam apoiar o PSDB, deputado, sem nenhuma troca de nenhum estado aqui, nenhum estado acolá e tal, sem nenhuma garantia de que estarão juntos em outros lugares. Então, quem tem uma eleição presidencial pela frente, meio que tem que saber que terá que fazer concessões em outros lugares. Deputado, seguindo esse raciocínio, eu não tenho dúvida que o Geraldo Alckmin vai ser o candidato do PSDB. Por outro lado, não poderia haver um acordo político? O PSDB apoiaria o PSB e o PSB abriria o Nordeste para o Geraldo Alckmin, que a grande dificuldade que eu vejo do Geraldo Alckmin é Norte e Nordeste. E lá o PSB é forte, não poderia haver... Parece-me, aliás, assim, o quadro é meio confuso aí, né? O quadro é um pouco confuso lá. O Lula tem muita força. Assim, no fundo, o que acontece? Cada um, quando você não tem uma candidatura presidencial, vamos lá, o PSB hoje não tem. Fala no Joaquim Barbosa e tal, mas confesso que eu acho pouquíssimo provável. Também acho. Então, cada um começa a se preocupar com o seu estado. Né? É mais ou menos isso que acontece. Em Pernambuco, o PSB administra quase que o mesmo tempo que o PSDB administra aqui, o PSB administra lá em Pernambuco.
E eles começam a preparar o palanque para a eleição do Paulo Câmara ou, eventualmente, um outro candidato para a reeleição. E aí o PSDB está num outro grupo, formado por Armando Monteiro, formado por Fernando Bezerra, que saiu daqui, Mendonça Filho. Mas é uma oposição assim, muito radical. Forte, radical? Assim... Parece-me que sim, mas já tiveram juntos e tal. Então, assim, cada um começa a organizar. Não tenha dúvida que os socialistas de Pernambuco querem também organizar a vida deles lá em Pernambuco. E eu entendo que o governador Geraldo Alckmin tenha que ter, por exemplo, um candidato a vice-presidente da região do Nordeste. E dos principais estados, eu digo, com mais densidade eleitoral. Ou Pernambuco, ou Ceará, ou Bahia. Não tem jeito. É essa trinca aí que vai ficar. Escutei falar do ACM Neto, aqui, que pretende também disputar o governo do estado. Eu acho que seria mais lógico. Né? Então, diz que ele está muito bem e tal. Mas o ACM... Até porque seria uma forma de você voltar com o centro-direita, com o carlismo, né? O PSDB, derrotar o PT. O PSDB e o DEM de novo juntos, né? Como foram no PFL. Pode ser também. Mas lá na Bahia, por exemplo, o governador tem uma boa avaliação. O governador da Bahia, que é o sucessor do Jacques Wagner, ele tem uma boa avaliação. Então, não será uma eleição fácil também. Ou seja, como você mesmo antecipou aqui, será uma eleição, esse ano, uma eleição... Confusa, difícil. Bem confusa. Eu confesso a vocês que continuo acreditando na hipótese de nós termos aí um vice-presidente da República do PSB na chapa do Geraldo Alckmin. É nesse sentido que o nosso grupo aqui vai trabalhar e nós vamos insistir muito para que isso aconteça. Em São Paulo, claro, teremos muita boa vontade para ter os tucanos aqui, mas também respeitaremos se eles tiverem uma candidatura. E eu acho que o mínimo que se pode exigir é essa reciprocidade. O que, assim, causa às vezes alguns alvoroços, que eu acho que é uma coisa lógica. O Márcio França, ao assumir o governo, ele vai avaliar quais são os secretários que ele vai poder contar no palanque dele. Aqueles que forem acompanhar uma candidatura do PSDB, por exemplo, não tem lógica permanecer no governo. É aí que está o ponto. Claro. E eu acho justo, normal. Como é que você vai segurar uma secretaria que tem, né, além da questão técnica, também tem política envolvida no meio, de cada Secretaria de Estado. Você tem que fazer uma opção em qual grupo político você vai querer estar. Então é nesse diapasão aí que mora uma eventual, não vou dizer que rusga, mas que mora... a dúvida dos tucanos, mas vai sair, vai tirar todo mundo? Olha, não sei, vamos ver como é que vai ser a condução até lá. É um xadrez, assim, um dos mais complexos, diga assim. Boturão, o Caio França tocou num ponto bem interessante, que a gente está acompanhando aí essa racha interno no PSDB, que é um partido que é muito sutil, na maior parte das vezes muito sutil, as diferenças internas entre eles, e veio a público, né? E uma declaração emblemática é a do Zuzinha, né? Não há partido eterno no poder, né? Então, a partir daí você percebe que os tucanos não estão se entendendo no próprio partido. Mas mais do que isso daí, denota também uma outra coisa muito interessante. Hoje, o Márcio França, na Assembleia Legislativa, sendo vice-governador do Estado, ele já tem 1/3 do apoio de 1/3 dos deputados estaduais, que é o PV, PPS, PSC, PEN, Podemos, PSL, PP e por aí vai, né? E tem uma outra parte significativa que sempre integrou esse bloco maciço do PSDB, que é PTB, DEM, PRB, PSD e PP, eles já começam a ver qual que é a perspectiva de poder futura, né? E o Márcio França, assumindo o governo do Estado, a conversa certamente será outra. Então, essa possibilidade de o PSDB não lançar candidatura própria, ela é factível, sim. E o Márcio França, como bom articulador político que ele já está conversando com todos os prefeitos do Estado de São Paulo. Ele parece que são quase 500 prefeitos, são mais de 500 prefeitos no Estado. Ele conversou com parece 80% dos prefeitos do Estado já. Então, essa costura política vem sendo feita e o Márcio França vai dar trabalho, sim. Aí seria uma eleição completamente maluca, né? Porque você teria o PSDB na oposição ao PSB, que seria o governador com o Márcio, que já era vice do Alckmin, que era o PSDB, quer dizer, é uma coisa completamente maluca. Eu só lamento profundamente, que eu já falei 1 milhão de vezes. É lamentável você ter, no mesmo dia, no mesmo ano,
uma eleição presidencial e a eleição para os governos estaduais. Não dá para você debater, não dá para discutir. A eleição presidencial, não para nós aqui, que somos especialistas, jornalistas, formadores de opinião, Caio político, deputado, enfim, né? A gente procura ver todos os ângulos, todos os aspectos, enfim. Mas, o Caio, só de convir comigo, a eleição presidencial, ela toma 90% do espaço e do interesse das pessoas. Claro. A eleição do ano passado, de 14, nem se falava na possibilidade de se discutir a eleição para o governo do Estado. O governador Alckmin era candidato à reeleição. Enfim. Nós agora temos muito mais atenção aqui da região, porque o Márcio é o governador que vai assumir o governo do Estado e vai se candidatar à reeleição. É um político criado, uma cria da casa aqui, cria da região. Agora, eu acho que isso também a gente passa meio que despercebido, mas deve ao estilo que o governador adotou de política, meio que um equilíbrio, uma constância, uma discrição e tal. E foi desse jeito que ele venceu aí 4 eleições como governador do Estado. E é nesse sentido que eu acho que ele vai dar o tom da campanha dele, da estabilidade, da segurança, enfim, nesse tema que vai ser a candidatura dele. Dessa vez, com esses novos atores, eu acho que a eleição do Estado ela vai ocupar uma parte do espaço. Essa discussão nós já tivemos aqui também sobre, sei lá, pensar em outra data para fazer uma eleição e depois a outra, para dar mais tempo de fazer debate e tal. Isso tudo acaba também inviabilizando por conta de gastos de campanha, porque quando você vai fazer campanhas em momentos distintos, você tem gastos para se fazer isso. Mas acho que vale a pena. Então, acho que é uma discussão que tem que ser feita. Não é gasto, acho que é um investimento. Pode ser feita a discussão. Entendeu? Pode ser feita a discussão. Mas, deputado, de uma forma geral, o que eu vejo, o PSB vai junto com o PSDB para a presidência. Pode haver uma disputa. Veja, quando eu falo assim, o PSB hoje não é uma coisa séria, porque lá entenda, o grupo nosso do Nordeste hoje, eu confesso a você que hoje o Lula tem 60% em Pernambuco, Chagas, de perspectiva de voto. Então, assim, não é uma coisa que está clara isso. Existe um trabalho nosso aqui de São Paulo e de outros estados. Mas é uma perspectiva. É uma perspectiva, sim, para isso. Agora, claro que não está condicionada a você estar aqui em São Paulo, mas sem dúvida. Dos votos sem o PSB. Se o PSB juntar com o Lula, apoia o Lula, vai para 80. Não, o Lula, ele com a força do atrai, partido, com a força do governador. O Lula, ele atrai. E no Norte e Nordeste é avassalador, né? Porém, eu não vejo o Lula que ele seja um candidato. Até pelo próprio discurso do Lula, ele não é candidato. Ele vai, com esse discurso, bancar uma bancada muito grande de deputados e também tentar levar para o segundo turno o seu candidato, que pode sair de 2 ou 3 nomes que estão sendo discutidos. Aí o que eu viria, o PSB, sem o Lula, ele poderia, lá do Nordeste, migrar para o PSDB. Pode ser. Eu acho que tem muita chance disso acontecer, torço muito e trabalho para isso. E quem sabe aqui em São Paulo a gente não consiga ainda ter um palanque único, unificado. Vamos ver, vamos trabalhar nesse sentido. Vamos para o intervalo, então a gente retoma na sequência aqui para falar um pouco sobre essa relação do Estado aqui com a região, enfim, questão da segurança pública, investimentos na área da saúde, educação, aí o Estado andou querendo fechar algumas escolas por aqui, ninguém entendeu nada. Vamos para o intervalo, já retomamos a nossa conversa aqui. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financie 50% do valor das mensalidades. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília, primeira na Baixada em ranking mundial de pesquisas científicas. Dicas para economizar energia elétrica. Você já experimentou passar um dia só com a luz do sol? Isso mesmo.
Abra as janelas, cortinas e deixe a luz entrar. Se for necessário utilizar energia elétrica, não esqueça de apagar a luz quando ninguém estiver no local. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Deixei a bola pingando aí no finalzinho do bloco passado. Investimentos aqui do Estado, muito questionados, especialmente o repasse na área da saúde e a questão da educação muito séria também, da segurança pública, né, Caio? Em que o governo Alckmin é muito questionado. E especialmente em relação com essa pela área da educação, com essa questão do fechamento de algumas escolas aqui, a gente fez esse levantamento, essa discussão no final do ano passado aqui, houve muita crítica com relação ao governo do Estado, afinal de contas a educação é importante ou não é importante, estão fechando algumas escolas, enfim, queria que você falasse a respeito dessa situação. Olha, as mudanças que são feitas na educação, eu conversei com o diretor regional aqui das duas cidades, tanto de Santos quanto do Guarujá, que é o João Bosco, e ele me garantiu que as escolas que estão sendo realocadas é porque tinha uma quantidade muito pequena de alunos por um espaço muito grande. Então, esse espaço, que não será mais para uma escola estadual, ensino médio, ele será aproveitado por uma ETEC ou para outra área ligada à educação. Então, a gente tem até as ETECs, que é um novo conceito de economia criativa, no caso do Guarujá, que a gente está tentando deslocar para lá. Então, ela não vai ser mais escola de ensino médio por conta da quantidade de alunos que acaba utilizando um prédio muito grande. Já com relação a Santos, a questão é a mesma. Se eu não me engano, qual é o nome da escola? Me fugiu, não sei se é o Cleóbulo. É o Cleóbulo. Acho que é o Cleóbulo. Você lembra? Marcos, lembra, Santana? Eu acho que é o Cleóbulo. Cleóbulo. É o Cleóbulo, sim. Então, é por esse motivo. Então, são os alunos que estavam nessas escolas, eles serão realocados para a escola mais próxima da antiga escola deles. Então, serão esses espaços que estão sendo, entre aspas, reorganizados, eles serão aproveitados para a educação. Pelo menos a instrução que a gente tem da Diretoria Regional de Ensino, nós vamos cobrar para que isso aconteça. Isso em Santos, estatisticamente, tem mostrado que em algumas escolas cai muito o número de alunos nas escolas e tem vagas ociosas. Nesse caso, essas vagas seriam todas aglomeradas, colocadas numa escola só e o melhor aproveitamento desses prédios. Aliás, Buturão, eu preciso até fazer aqui às vezes a gente toma uma decisão e acaba voltando atrás. Eu nem sei se sempre voltar atrás é o melhor caminho. Às vezes a gente perde na guerra da comunicação. Lá atrás o governador pensou naquela reorganização das escolas e deu uma baita repercussão. A POSP, a organização dos estudantes. Caiu até o secretário, né? Isso, caiu o Herman. A ideia, na minha avaliação, era muito boa. Porque a ideia era fazer com que as escolas elas fossem por ciclos. Então você não misturaria alunos do ensino fundamental, por exemplo, primeiro ano do fundamental, crianças de, 6, 7 anos, junto com o ensino médio de 15, 16 anos. Você teria escolas de ciclos. Só que acabou criando uma repercussão. Por quê? Porque as pessoas acostumaram a estudar naquela escola, gostam, perto de casa, criam um carinho com a escola. E é uma outra coisa que é até engraçada, assim, eu faço muita visita em escolas, tenho uma parceria muito grande com os diretores e tal. A gente cobra muito mais investimentos em todas as áreas, e na educação é principal. Mas os alunos têm tanto carinho pela sua escola que esse foi um dos motivos até eu não quero mudar de escola, eu quero estudar, por exemplo, no Cleóbulo. Eu quero o Cleóbulo, porque eu conheço a quadra do Cleóbulo, minha mãe estudou no Cleóbulo, minha irmã estudou no Cleóbulo e tal. Então, tem sempre uma questão meio que amarrada nisso. Mas a ideia, a concepção geral de fazer as escolas por ciclos é muito melhor, porque você consegue fazer com que o ambiente escolar ela seja totalmente voltado para aquele ciclo de alunos. Você consegue montar, por exemplo, uma sala de aula, um ambiente mais específico para aqueles alunos. Agora, quando você tem um intervalo, por exemplo, para o recreio, onde tem ensino médio, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, é sempre um ambiente muito conturbado. Eu ouvi de mães que falaram, eu tenho um filho no ensino médio e tenho outro no ensino fundamental. E os dois estão no mesmo horário, eu levo o mais velho leva. Claro. Mas aí nós temos que ver uma questão maior, né? O melhor aproveitamento das escolas, do espaço e também a questão de você dar uma prioridade, principalmente para o ensino técnico. Aproveitar essas escolas, esse espaço que está ocioso para as escolas técnicas. As escolas em tempo integral do Estado... Cadê os alunos, hein, Caio? Como? Cadê os alunos? Está ocioso? Onde é que a molecada está? Não, a molecada, veja, primeiro que, assim, a gente ao longo desses últimos anos também,
diminuiu o número de pessoas que têm utilizado o ensino público. Os ensinos públicos. O ensino tá público agora voltou com a recessão. Voltou por conta de problemas que nós tivemos. Eu só queria dar um palpite, que eu não sou especialista em educação, mas a impressão que me dá que é o seguinte: antes o diretor de ensino fala que o número de alunos matriculados no ensino médio vem caindo ano após ano. Então, eu acho que antes dele se preocupar, se concentrar em fechar escolas, ele tem que se preocupar em saber por que as pessoas, os alunos, estão deixando a escola. Combater a evasão escolar, adotar uma política educacional para atrair de volta esses alunos. Por que eles estão abandonando a escola? Porque daqui a pouco ele vai ficar torcendo para fechar a escola. Mas Santana, veja, o que eu falei vai de encontro com o que você falou. Nós precisamos fazer com que a escola seja atrativa para o aluno, correto? Acho que esse é um pensamento comum de todos. E como é que nós vamos fazer a escola ser atrativa para o aluno? Nós precisamos fazer com que o ambiente escolar seja propício para aquele ciclo que a pessoa está vivendo. Então é difícil você conviver quando você tem o ensino médio com o ensino infantil, quase que infantil, mas o Fundamental 1, que são crianças muito pequenas. Claro, na particular tem isso. Mas na particular você tem um outro nível, você tem uma qualidade muito melhor no ambiente escolar. Então o Estado, o ensino público, ele precisa conseguir acompanhar isso. E quando você consegue especificar a escola, eu acho que o ambiente escolar ele se torna mais atrativo para o aluno. O problema, na minha avaliação, foi que nós perdemos na guerra da comunicação. Foi mal explicado e aí ficou de cara assim, vai fechar a escola? Quando você fala em fechar a escola, é a mesma coisa que você fechar aqui, fechar o BS. Mas estão criando uma outra. Não se fecha o BS. Criou, esquece, meu amigo, vai ficar até o final. Então, a mesma coisa. Faltou comunicação, na minha opinião, do governo do Estado e faltou... não sei se valeria a pena insistir, porque, como eu te falei, perdemos no início. Mas eu entendo que a proposta era positiva. Hoje, no ensino fundamental, ele não tem problema. O problema mesmo está nas creches. A quantidade de... E o médio, né? O ensino médio, né? O médio tem uma evasão. Uma evasão grande, né? É uma evasão grande. Aí, que nem o Marcos falou. Né? Evasão grande. Talvez até seja a falta de perspectiva de vida dessas cria aquela chamada geração nem, que nem estuda, nem trabalha. Agora, a grande preocupação que tem nos municípios, também no Estado, é o ensino, a creche, né? A creche... A creche é muito pesado. As pessoas berçário, então é quase impossível conseguir uma vaga. Aqueles projetos... Eu sempre cobro do prefeito, né, do Pedro Gouveia, Santana testemunha disso, toda vez que o Pedro vem ao programa, eu sempre cobro a retomada daqueles projetos antigos, né, da época do Márcio França, do Tércio, enfim, né, o Tripulantes e o GEPOM. O Tripulantes virou uma ETECRI, que foi isso que eu falei para vocês aqui. ETECRI, né? Que, aliás, é um grande conceito, nós já trouxemos para Santos, vamos fazer no Guarujá agora e vamos, aos poucos... consequentemente... A gente pode ver isso no governo do Estado, será? Não tem tempo, me parece, né? Do quê? 8, 9 meses aí de Márcio França como governador. Mas... Assim, a não ser que ele se reeleja. Ele fala que... Ele vai conseguir imprimir um ritmo ele vai imprimir um ritmo bastante intenso. Ele está dizendo que o Dória fala que ele acelera, ele está voando, ele vai voar. Então, ele vai tentar fazer um ritmo aí bastante intenso nas suas coisas. Mas só colocando, viu? Só para não deixar passar aqui. Da mesma forma que nós temos escolas com uma quantidade de alunos muito pequena, tem muita escola. Eu tenho uma escola, por exemplo, eu tive recentemente no Esmeraldo Tarquínio, na área continental, no Jardim Rio Branco. Não consegue colocar um aluno lá mais. E é ensino médio, ensino fundamental e médio. Então, também tem muitas diferenças entre escolas. Depende da região. Depende da região, depende da quantidade de... E também tem muito isso, né? Por exemplo, ali no centro de Santos, há um tempo atrás, tinha muita moradia. Hoje não tem mais também. Então, as pessoas as escolas deveriam se adaptando conforme a mudança das pessoas. E os centros, a maioria de todas as cidades, não é um local muito habitado mais, em especial aqui em Santos, que não tem tanta gente assim. Então, isso acaba também criando essas mudanças de escolas. As escolas que antigamente tinham muitos alunos, hoje não tem mais. O governador está dando um aumento aí, né, Caio? Agora de 3,5%, 4%, alguma coisa assim. Teve um aumento, não é um aumento linear, né? É um aumento para algumas categorias diferentes. 3,5% para a maioria dos servidores, 4% para policiais e 5%, salvo engano, para os professores. Acho que é essa a conta aí. Sim, eu acho que é positivo. Mesmo muita gente reclamando, os policiais, claro, com razão, reclamam
que estão há 4 anos sem um aumento, e isso, quando você faz a inflação, acaba sendo praticamente nada. Mas num cenário, Boturão, onde o Rio Grande do Norte está 3 meses atrasado, no Rio de Janeiro estava um caos até agora. Pagaram o 13º do outro ano ainda. Pois é, pagando o 13º. Você conseguir ainda fazer um aumento, por menor que seja, ele demonstra aí o equilíbrio que a gente fala tanto do governador, que permitiu a ele fazer esse tipo de investimento. Claro que a gente sempre vai tentar fazer com que isso seja mais. Entendo muito com relação aos policiais, em especial, que estão há muito tempo sem com o seu dissídio aí atrasado, não teve aumento de salário, mas eu acho que é um gesto, é uma demonstração aí de que o governador tem interesse em ajudar os servidores, em prestigiar os servidores, mas dentro do possível. Ele não cometerá nenhuma loucura que depois ele não consegue pagar. Deputado, seguindo esse raciocínio, né, de aumento de servidor público, né, cada vez mais vai ser difícil dar aumento de servidor e despesas de custeio. Aumentar contrato de quem presta serviço para as prefeituras, para o Estado, para a União. A Previdência também vai ser cada vez mais difícil pagar a Previdência. Aliás, é uma incoerência, né? Você quebra a regra de ouro para aumentar o endividamento e quer fazer a reforma da Previdência, tem que fazer as duas. Pois é, né? só isso que... Qual vai ser o discurso do político? Ele vai falar para a verdade? O Estado quebrou. O Estado que eu digo? A União, o Estado, o município, todos eles quebraram. Nós precisamos fazer uma reforma geral para ganhar... Acho que isso é de conhecimento geral, né? Acho que as pessoas eu tenho não têm dúvida. Eu tenho dúvida. O que você precisa, eu acho, não é bater, apontar um caminho. O caminho isso acho que é obrigação do candidato, né? Mostrar um caminho. O caminho qual é? Cortar gasto e aumentar tributo. Alguém vai falar isso? Não, e fazer reformas. E fazer as reformas administrativas, reforma tributária, a própria previdenciária. Assim, o grande, talvez, questão do Temer é assim, ele não foi eleito, né? Então, assim, é difícil de você ter legitimidade para poder conseguir pregar alguma coisa. Mas, de fato, as reformas que ele está apresentando são reformas que são importantes. E ele, com todos os seus defeitos, está tendo coragem de apresentá-las. Não é popular, não é um presidente popular, muito pelo contrário, ele é impopular, mas são medidas que são, muitas delas, necessárias. Agora, numa próxima eleição, eu não tenho dúvida que reforma da Previdência vai estar na pauta dos candidatos. E todos eles têm que apresentar algumas soluções. Né? Qual é o modelo de reforma de Previdência que você imagina? Senão vai ser um estelionato. Se ele disser que ele não vai fazer a reforma, ele vai ser obrigado a fazer. Até o próprio PT... que hoje bate, o próprio Lula tentou apresentar algo nesse sentido. A Dilma tentou também, não conseguiu. Agora, o que o Lula, eu acho imperdoável, né, com todo o respeito que eu tenho pela carreira, pela história do ex-presidente Lula e pelo próprio governo dele, né, vamos falar a verdade, tirou muita gente, não da miséria, mas da pobreza, enfim, e pessoas que subiram um degrau na vida, uma coisa muito importante, né, inclusive para o próprio mercado consumidor do país, não tem dúvida com relação a isso, né? Agora, não mexer uma palha para fazer uma reforma tributária. Ou seja, o pobre continua pagando mais do que o rico. Quem ganha pouco continua pagando muito. Quem ganha muito continua pagando pouco. Entendeu? Ele passou 8 anos como presidente da República e não mexeu uma palha para mudar esse tipo de coisa, entendeu? Eu gostaria que, se tivesse sentado um dia para recebê-lo aqui, fazer essa pergunta a ele. É que nós vivemos um êxtase naquela época que achou que ia ter sempre dinheiro para tudo. Era o bom das empurrando para frente. Né? Mas a nossa famosa injustiça tributária, para o governo dos trabalhadores, o presidente que representava os trabalhadores, ele não mexeu nisso. Não, proporcionalmente, a classe mais pobre da população paga mais do que a classe rica, né? Agora, se eu sou de oposição, eu ia torcer para o Temer fazer essa reforma da Previdência, porque eu não vou precisar, no primeiro ano, fazer a reforma. Claro. Então, o que eu vejo, o discurso é principalmente do Lula, o discurso é de bem radical, mas, por outro lado, ele deve estar torcendo para que essa reforma passe. Todos eles, não tenho dúvida que estão torcendo para passar isso, porque mesmo sendo necessário, é uma pauta indigesta, impopular. Disse o Odair Gonzalez aqui, eu acho que o Odair acertou na mosca, o Santana deve lembrar, né? Acho que nem o Chagas nem o Caio estavam no programa, né? O Odair jogou aqui que a reforma da Previdência passa em 2018, depois das eleições. Das eleições. E o Temer vai conseguir fazer o que quer, entrar para a história como um presidente reformista, que pegou um país numa situação terrível e entregou o Brasil
numa situação melhor. Sei lá, sabe-se lá, né? Eu duvido que isso seja aprovado agora, em 18 de fevereiro, final de fevereiro, começo de março. Eles estão intensos. Ontem eu assisti o Rodrigo Maia e ele, presidente da Câmara... Então, o pessoal vota isso? Eu acho difícil, mas eles estão fazendo um cerco grande nos parlamentares. A minha dúvida... E olha, eu também tenho que confessar uma coisa. Eles têm muita gente, assim, que já passou a defender também a reforma da Previdência e tem cobrado alguns parlamentares no sentido contrário. O próprio governador Geraldo Alckmin publicamente tem feito essa defesa. Sei lá. Bom, estamos fechando aqui o primeiro ponto de vista ao vivo de 2018. Daqui até o final do ano serão muitas discussões, muitos debates com o Caio, com outros deputados, com os prefeitos, enfim, secretários municipais, nossos comentaristas vão voltar aqui. E a gente espera, sinceramente, poder fazer debates mais agradáveis, com boas notícias e boas informações. Deputado, obrigado por estar com a gente. Até outra, viu? Turão, muito obrigado. Agradecer ao Chagas e ao Santana aqui. Um abraço e um ótimo 2018 para nós aqui, que tenha muita notícia boa para a nossa região. Obrigado ao Chagas, vai estar sempre com a gente, com o Marcos Santana diariamente conosco. E a gente, juntos, de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite aqui do Ponto de Vista. Valeu, gente. Tchau.